eu parto do princípio que você pode até não concordar com o socialismo, mas você acha que o que a gente tá vivendo tá bom? Tipo assim, o capitalismo tá dando certo? Eu tenho inúmeras críticas. Não, mas é justamente essa é a premissa, porque veja, a gente pode não concordar pra onde a gente quer ir, mas me parece que a gente tem que partir de um diagnóstico que tem algo errado aqui. que tem muita coisa errada. Então vamos dar só um exemplo. Mas esse é meu medo, porque eu quase respondi, mas perguntou pra você. Porque, de verdade, eu não acho que o capitalismo é errado. Certo. Eu acho que as pessoas manipulam, como na grande possibilidade que eles têm, de usarem sistemas a seu próprio favor. E aí já é a minha crítica, quando você entrar no seu sistema, para mim a gente vai cair quase que no mesmo funil. Mas, por sabe, exemplo, de pessoas, não de processos. Mas, por exemplo, como assim as pessoas manipulam? Porque lógico que você sempre vai ter uma entidade, uma classe superior dominante. A gente já tem isso. Tá. Né? A gente tem os empresários, a gente tem os latifundiários, a gente tem os líderes. Essas pessoas, com o capitalismo, vivem muito bem. E se você perguntar para elas se o capitalismo é bom, eu te garanto que elas vão responder que sim. Para elas é muito bom. Não é bom para todo mundo. Mas para quem está no topo da cadeia ali, é extremamente vantajoso. E o capitalismo, se é bom para um, pode sim ser bom para todos. É que ele é mal distribuído e é quase que um poder que ele tem de se autoajustar. O capitalismo, ele... tudo bem, tem um que tem um benefício que... Vamos pensar na escola, né? O cara tem direito a escolas melhores, ele obviamente vai ter mais recursos no final da sua vida. De um cara que não tem que nem sabe se tem uma faculdade, que a faculdade não paga, esse cara está extremamente limitado. Mas ele ainda mesmo assim, eu vejo que ele tem oportunidades, como você teve, de alguma forma, talvez por mágica, encontrar um caminho e ser bem sucedido. Independente financeiramente, mas intelectualmente. Você acha que o capitalismo permite ele virar o jogo da vida dele? Como pessoa, pelo menos, se é possível. Sabe, ele não te iguala. Então, assim, o capitalismo para mim é errado? Claro, eu acho que talvez mal distribuído, mas eu vejo ele ainda como a melhor forma de equalizar a balança. Eu vejo que nessa balança, mesmo discrepante, existem possibilidades da pessoa conseguir ser uma boa pessoa no final da sua vida. Perfeito. Vamos lá. Entendeu? Assim, é Não, a minha entendo. percepção, mas é muito massa você estar aqui, porque você vai me mostrar uma coisa que eu ainda não enxerguei. Eu entendo, Roberto, mas vamos pensar essa questão a partir de duas dimensões. Primeiro, uma dimensão global, depois uma dimensão mais nacional a nível de Brasil. Boa. Primeiro, a dimensão global. O sistema capitalista é um sistema mundial hoje, né? A imensa maioria dos países do mundo são países capitalistas. A gente tem uma divisão internacional do trabalho capitalista. Aí eu vou te dar dois exemplos do que é a divisão internacional do trabalho capitalista. Significa basicamente assim. Hoje, todo mundo já ouviu falar do chocolate suíço ou do chocolate belga, né? Que é um dos mais vendidos do mundo, procurados do mundo e por aí vai. Só que assim, não nasce cacau nem na Suíça, nem na Bélgica. Onde é que nasce cacau para fazer o chocolate? É fundamentalmente na Costa do Marfim e alguns países africanos e também na América Latina. Como é que funciona? A Costa do Marfim você tem hoje 4 milhões de pessoas que vivem da agricultura familiar plantando cacau e que vivem na miséria. Sim. Esse cacau ele é comprado por empresas suíças e belgas por um preço definido pelas empresas que controlam a cadeia produtiva, né? Então os agricultores vivem ali na miséria, comendo pão que o diabo amassou. É provável, inclusive, que morram sem nunca provar um chocolate, diga-se de passagem, porque estão na miséria. E aí esse cacau é levado para a Europa, processado lá, transformado em chocolate e comercializado globalmente com lucros exorbitantes para os donos dessas empresas, os acionistas, os CEOs, os controladores. Num dia que apareceu um governo da Costa do Marfim dizendo assim, ó, a gente quer acabar com isso, a gente quer aumentar o valor pago pelo cacau nosso produzido e a gente decidiu que a gente vai usar nossas terras mais férteis não para plantar cacau, para abastecer a cadeia de suprimento de vocês, mas sim para plantar o que o nosso povo precisa para combater a fome, já que metade da população da Costa do Marfim está passando fome. No dia que isso acontecer, o governo da Suíça, o governo da Bélgica, junto com a própria União Europeia, vai ameaçar de sabotagem, vai ameaçar de bloqueio econômico, vai ameaçar de golpe de Estado, vai tentar assassinato, etc, etc, etc. Então, assim, não dá para dizer que o capitalismo é bom
quando existe uma divisão internacional do trabalho que está cristalizada em relações de poder desigual do ponto de vista econômico, tecnológico, militar e diplomático, onde quem está por baixo vai continuar por baixo do ponto de vista de países, de povos, porque existe violência, existe golpe de Estado, existe assassinato, existe sabotagem, existe bloqueio. Outro exemplo bem didático, veja, a França é um país riquíssimo, né? As ex-colônias da França, ali do Sahel, da África Ocidental, são os principais fornecedores de urânio para a França, né? Porque a estrutura de produção de energia elétrica da França é basicamente energia atômica. Aí você tinha países como o Níger e o Mali, países miseráveis, com a maioria da população vivendo na pobreza, com fome, no analfabetismo, sem saneamento básico, sem acesso à água potável, e aí 50% de todo o urânio usado para produzir energia elétrica na França vindo do Níger e controlado por empresas francesas. Aí teve uma rebelião militar no Níger agora, uma das primeiras questões colocadas foi rever o preço do urânio vendido à França. Vendido não, né? Expropriado na prática. A primeira coisa que o presidente Emmanuel Macron fez foi ameaçar de uma invasão militar, o Sahel. Foi dizer que quer jogar as tropas francesas, né, para invadir o Mali, o Níger e a Burkina Faso, e o Comando Militar dos Estados Unidos da África, que eu acabei de esquecer a sigla em inglês, mas tá lá, chegou a fazer pressão também e falar de ameaças, de invasão militar. Então veja, esse é o capitalismo no âmbito global. No capitalismo nem todo mundo pode produzir computador. Isso acontece no Brasil, né? Com a exploração do nióbio aqui no Brasil, por exemplo. Perfeitamente. Mas isso já é uma ideia nacionalista. Não, mas calma aí. Não. Calma aí. Mas antes do Brasil, vamos ficar no plano de mundo ainda. O capitalismo é, por essência, um sistema desigual. Tem um economista coreano que lançou um livro chamado Chutando a Escada. Chutando a Escada é uma expressão de um economista alemão chamado Friedrich List, que ele, teorizando sobre o desenvolvimento econômico capitalista dos países, ele diz o seguinte: os países capitalistas que atingem o desenvolvimento industrial, a partir do momento que eles atingem o desenvolvimento industrial, estabelecem uma relação em que, por exemplo, país A é um país industrializado, poderoso do ponto de vista econômico e que produz bens complexos, manufaturados, e vende para país B, que é um país pobre, desindustrializado, que vende produtos primários, commodities. O país A, ele tem todas as condições econômicas, políticas, militares, tecnológicas, diplomáticas, de manter e de eterno esta relação. Então, assim, não é coincidência que os países que são considerados países de primeiro mundo, ou um termo mais cientificamente correto, países centrais do sistema capitalista, são países que saíram na frente na corrida colonial lá no século XV e século XVI, e que no século XIX tiveram condições, no caso da Alemanha, de consolidar sua união nacional e desenvolver seu processo industrial, e não foram colonizados por ninguém. Então, basicamente, a divisão internacional do trabalho entre países dominantes e países dominados é a mesma há mais de 200 anos, salvo exceções. A China se libertou da colonização, ascendeu, Coreia do Sul ascendeu, mas assim, salvo exceções, a divisão é a mesma. Então, assim, do ponto de vista global, não dá para falar em igualdade de oportunidades ou possibilidades para o capitalismo. Estatisticamente falando, se você nascer na Bolívia, se você nascer na Angola, se você nascer no Moçambique, se você nascer no Peru, se você nascer no Nepal, se você nascer no Sudão, estatisticamente falando, a chance é você nascer, chances altíssimas de morrer antes de completar 2 anos, mortalidade infantil, e se você conseguir superar o risco de mortalidade infantil, a perspectiva, estatisticamente falando, é que você vai ter uma vida miserável, sem oportunidade educacional, passando fome, e vai morrer antes dos 60 anos. Depois de uma vida de exploração desgraçada. Então, assim, esse é o capitalismo no plano global. E aí, veja, é simples e objetivo. Não é questão de ser mal ou ser bom, pensando individualmente cada empresário, cada presidente, cada CEO. A questão é o seguinte: o sujeito tem um negócio que é lucrativo, e o negócio dele é lucrativo porque tem 4 milhões de camponeses plantando cacau e passando fome. E aí, assim, não é questão de ser bom ou ser ruim, é uma estrutura objetiva. A taxa de lucro dele depende daquela divisão internacional do trabalho que diz que o camponês da Costa do Marfim tem que passar fome produzindo um cacau e recebendo um valor irrisório. Se isto for mudado, aquele capitalista da Bélgica, da Suíça, sua taxa de lucro vai ser afetada.
Então aqui é uma estrutura econômica objetiva, não é problema de pessoas. O próprio Marx, no livro 1 do Capital, ele fala assim, eu não debato com pessoas, as pessoas são suporte das estruturas. Eu estou fazendo um debate aqui sobre estruturas historicamente constituídas socioeconômicas de relações de produção e de propriedade. Então isso por um lado, do ponto de vista internacional. Do ponto de vista nacional, qual é a realidade brasileira? A realidade brasileira, ele pode pegar 2 exemplos básicos, bem clichêzão. Primeiro exemplo básico, o Brasil é a agricultura mais competitiva do mundo, né? A gente está em Minas Gerais. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil e o Brasil é o maior produtor exportador de café do mundo. Então, assim, a gente está na agricultura mais produtiva do mundo. Dito isto, milhões de brasileiros passam fome. E quando a gente fala passa fome, a gente está falando do conceito de fome epidêmica. O que é o conceito de fome epidêmica? É quando você não consome o conjunto de calorias necessárias para simples reprodução biológica, né? Então você vai morrer passando fome, definhar. Mas tem um conceito de fome endêmica, que é quando você tem um nível de renda tão baixo, uma dificuldade tão sistêmica de acesso a alimentos, que você come, supera as 2.000 e tantas calorias que você precisa por dia, mas você não tá saudável, você tá comendo mal. Então, por exemplo, uma família trabalhadora que tem um pai, uma mãe e um filho, e que tem uma renda de um salário mínimo, eles vão conseguir comer manhã, tarde e noite. Pão com ovo, cuscuz, salsicha, conserva, o miojo. Mas assim, isso é saudável? Não. Veja, isso é a realidade brasileira.